Três fatores são importantes demais para se evitar a depressão. E se você acompanhar este vídeo até o final, você vai ficar sabendo disto e vai poder evitar que tenha um processo depressivo. Então, me acompanhe. A primeira coisa é a visão de si. A maioria das pessoas está muito preocupada com a maneira como enxergam as outras pessoas ou o que as outras pessoas fazem, mas elas esquecem de olhar para si próprio. E tem muita gente ferida, machucada, tem muita gente angustiada, entristecida, porque não consegue ter uma visão positiva a respeito de si mesma. Olhar para si, observando aquilo que tem de proveitoso, observando as suas qualidades, pode evitar um processo de depressão. Nesta patologia, as pessoas se veem como incompetentes, incapazes, ineptas, pessoas que não são tão belas quanto as outras. Elas começam a fazer comparação entre si e os demais, sempre se colocando em uma posição de inferioridade. Quando se tem uma visão negativa de si mesmo, tem-se pensamentos do tipo: eu não presto para nada, nada dá certo em minha vida, por que eu sou assim? Ninguém me ama. Este tipo de pensamento vai fazendo com que aos poucos você se deprecie tanto que perca a vontade de continuar vivendo. Então, é importante entender que ter uma visão positiva sobre si pode evitar um processo de depressão. Segundo, visão de mundo. Observar o mundo, enxergar este mundo de forma catastrófica, como se o mundo fosse perigoso, ameaçador, como se o mundo e as pessoas que nele habitam fossem perigosos demais para que você estivesse nele, vai fazendo com que aos poucos você comece a se afastar e se isolar deste mundo. Quando uma pessoa começa a perceber o mundo de forma terrível, de forma muito desagradável, esta pessoa começa a rejeitar todos os atrativos do mundo. As festas não fazem mais sentido, os passeios não fazem mais sentido, não há mais vontade de se relacionar com as pessoas, porque cada pessoa e cada recanto deste mundo começa a ser visto como terrível e ameaçador, e automaticamente vai levando esta pessoa ao isolamento e à perda da vontade de estar neste mundo. Consequência, depressão. Por fim, o terceiro e mais complicado. Por que mais complicado? Porque neste ponto, algumas pessoas pensam em dar fim à própria vida. Quando? Quando elas têm uma visão de futuro desagradável. Quando você começa a observar o seu futuro e vê que o seu futuro não tem a menor chance de trazer algo bom para você, quando você interpreta o seu futuro como terrível, ameaçador e sem esperança, você começa a entrar em desespero no presente. Você começa a não programar este futuro no presente e você começa a se desinteressar pelo seu presente. Muitas pessoas, percebendo ou interpretando que o seu futuro será sombrio e devastador, começa a ter desejo, elas começam a desejar que a morte se aproxime. Muitas pessoas têm chegado ao suicídio exatamente porque elas interpretam: o futuro não me espera coisas boas, no futuro as coisas serão terríveis para mim, eu não vou conseguir ser feliz no futuro. Então, pensar de forma errada sobre o futuro pode ser muito mais perigoso do que pensar errado sobre si ou sobre os outros. Mas é muito importante que você entenda que é preciso ter uma visão adequada, coerente e positiva sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro. E como nós teremos, como é que se faz para ter esta visão? Primeiro, observando as coisas reais e não as imaginações. Existem qualidades em mim, existem virtudes em mim, há coisas em mim que podem ser louváveis e aprovadas, e eu preciso valorizar isto.
O mundo pode não ser tão ameaçador quanto aparenta. Há esperança para o meu futuro. Meu futuro pode ser bem melhor. Quando eu começo a observar estas coisas, a minha vida começa a ter esperança e eu tenho muito mais oportunidade de não entrar em depressão e de ser feliz.